João 15:16, diga amém. Assim está escrito: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então, esse versículo são palavras do Senhor Jesus, falando para os discípulos e para a igreja. Para os discípulos e para a igreja. O Evangelho de João, irmãos, toda vez que vocês lerem, a mensagem desse Evangelho é para a igreja, toda ela. Os discípulos, ao ser escolhido por ele, viesse ser na obra de Deus, viesse ser uma ovelha que gere ovelha, que seja reprodutiva, que não seja uma ovelha estéril. Então, ele diz assim, não foi vocês que me escolheram, não foi nós que escolhemos o Senhor, mas foi o Senhor que nos escolheu. Qual o objetivo? Para que nós fôssemos e desse fruto, e o nosso fruto permanecesse para sempre. Então, em destaque dessa ministração, esse fruto é ganhar uma outra pessoa para Jesus e formar ela um discípulo do Senhor. Quando você chegar na igreja, ou no fim do ano dizer assim, tem 2 vidas lá na igreja, que nós evangelizamos, que eu preguei, e a pessoa entregou a vida para Jesus. E elas estão permanecendo. Então, você foi reprodutivo. Você agora deu fruto. Você produziu o caráter de Cristo na outra pessoa. E quando passa 1 ano, 2 anos, que a gente não tem esse discípulo do Senhor que nós ganhamos para Jesus, é porque nós estamos sendo uma ovelha estéril. Nós não estamos produzindo fruto. Mas toda ovelha saudável gera naturalmente outras ovelhas. Olha, toda ovelha curada, que não tem nenhuma perebinha, que ama, que perdoa, que ora, que canta, que prega, que evangeliza, ela naturalmente, ela gera outra ovelha. Você pode dar um glória a Deus por isso? Então já vai aqui uma observação. Se eu não gero ovelhas, ou se eu não ganho vidas para a igreja, eu posso ser uma ovelhinha que não estou sadia totalmente. Porque você lidar com pessoas é difícil, né, irmão? E às vezes, quando a gente não é sadia, a gente ainda desconforta o ambiente da igreja. A pessoa chega doentia, ela veio para a igreja, Jesus disse, vinde a mim como estáis. Às vezes ela veio com o marido, às vezes deixada, às vezes amigada, ainda está com uma ovelhinha cheia de carrapicho. Tem ainda um namorado, tem o ex, e está uma complicação. E aí a gente tem que orar e pedir que a palavra de Deus, olha aqui, João 15, versículo 3, olha o que é limpa os carrapichos da ovelhinha, diz assim, vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Então não é as minhas palavras que vai libertar aquela pessoa, que vai fazer ela ter consciência do que o que ela faz é errado. E Deus quer abençoar ela, que Deus quer trazer ela para o altar, Deus quer prosperar ela. Mas quando ela ouve a palavra, tanto no culto público como no discipulado, e ela aceita no coração e se submete, a palavra ajuda ela a mudar para melhor. Aí Jesus disse, vocês discípulos já estão limpos pela palavra, é a palavra que nos alimpa. E aí vai dar fruto, vai produzir fruto. Então toda ovelha sadia gera naturalmente outras ovelhas. A ovelha ser estéril, espiritualmente, não faz parte do projeto de Deus. Olha, Deus não nos chamou, irmão, para nós ser estéril. E se tem alguém que está estéril, ainda não produziu fruto, aqui vai uma palavra de orientação para nós. Aqui vai uma palavra de orientação. Abre aí a sua Bíblia em Lucas 13. Nós vamos observar aqui, irmãos, que a graça de Deus e Jesus, irmã Maiara, ele nunca despreza ninguém que ainda não deu fruto.
Ele ajuda, ele quer ajudar. Jesus não desiste de nós, não, meus irmãos. E essa palavra aqui é muito boa você guardar, marcar, porque vai ter alguém que esse ano nós estamos fazendo 2026, o ano do ID. A gente vai falar muito em produzir fruto, não ser um crente estéril, mas ganhar alma. E ele pode ficar desesperado. E você vai dizer, não, Jesus não desiste de você. Não é porque você não evangeliza pessoalmente, mas você dizima. Você está orando para Jesus salvar. Isso é dar fruto. Lucas 13. Quem encontrou, diga amém. Lucas 13, versículo 6. O assunto dessa leitura, desse versículo que nós vamos ler, diz assim: a parábola da figueira estéril. A parábola da figueira estéril. Estéril é uma figueira que não dá fruto. Essa figueira somos nós. Mas somos uma figueira frutífera. Versículo 6. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não achando. Disse ao vinhateiro: eis que 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho, corta, porque está ocupando inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa-lhe este ano até que eu o escave e esterque, e se der fruto, ficará, e se não, depois mandará cortar. Aleluia. Veja, o Senhor o dono dessa vinha é Deus. O vinhateiro é Jesus. Jesus é que ele está tendo toda a paciência com a igreja. Deus amou o mundo de tal maneira, mandou o seu filho. E as vinhas são todos aqueles que entregaram a vida para Jesus. Ele veio por 3 anos. Naturalmente, a figueira, ela dá fruto 2 anos. 3 anos, ela pode gerar fruto. E ele observou, o primeiro ano, olhava todas as figueiras, tinha uma que estava com os cachos, olhava para aquela, não tem fruto. Mas está bonita, mas não tem fruto. Veio o segundo ano, olhou também, não viu fruto. No terceiro ano, aí ele chama o vinhateiro e diz assim: eu observei que essa figueira aqui, por 3 anos ela não produz fruto. Aí ele pergunta, pode ver aí que é uma interrogação. Ele pergunta do vinhateiro: porventura não está ocupando a terra inutilmente? Então ele quis dar uma chance para o vinhateiro ver o que ele ia dizer. Se ele ia ter amor, cuidado, se ele ia fazer alguma coisa. Ele não estava mandando cortar e dizer que ela é inutilmente. Ele só fez dizer: não está ocupando a terra inutilmente? Agora a resposta foi com o vinhateiro. O vinhateiro olhou para ele e disse assim: olha, meu senhor, me dá mais 1 ano, que eu vou cavar, vou adubar, vou botar adubo, esterque, vou cuidar, vou colocar aqui uns adubos. Se não produzir fruto, daqui 1 ano, quando tu vier, aí a gente pode cortar. O que é isso, irmão? É o amor de Jesus. Ele não desiste por nós. Ainda que às vezes a gente não está produzindo fruto que a palavra de Deus pede, que a gente está embaraçado, a gente está com problema, mas o Senhor não desiste de nós. A sua graça vem, ainda que a gente não merece, e ela vem para ajudar. Ela não quer que nós sejamos um crente estéril, irmão. Quer que nós produzimos. Esse esterco é o amor de Deus, é a nossa oração, é o nosso jejum, é o estudo da palavra, é você dizer assim: eu vou mudar, eu preciso ir para a missão ID, eu não quero acordar cedo, mas eu vou me submeter, eu vou evangelizar, eu vou fazer alguma coisa para mim dar frutos. Aí é o Espírito Santo, é o pastor colocando adubo para você não ser estéril. Irmão, nesse ano, em nome de Jesus, eu estou aqui no altar e eu sei que aqui é coisa séria. Esse ano, antes do dezembro, nós vamos preparar um batismo com 60 pessoas novas convertidas que nós vamos ganhar. Quem está nessa palavra crendo aí? Reage. Preciso pedir, meus irmãos. Ore, pelo amor de Deus. Faça um jejum por alguém. Então, ore. Diga: Senhor, parece que eu estou estéril. Coloca adubo na minha vida, Senhor. Me orienta. Me ajuda. Esse ano eu quero produzir frutos. Aleluia. Eu já perdi as contas, irmão, das vidas que eu ganhei para Jesus.
Um dia desse eu estava conferindo, tem 8 pastores, pessoas que estão apacentando, que eu ganhei para Jesus, junto com a minha esposa, discipulamos, e eles estão fazendo a obra de Deus. Presbítero, evangelista, são muitas pessoas. Fomos escolhidos para frutificar. Diga, repita isso, bota a tua mão profética no ombro do teu irmão aí. Esse que está meio com sono aí, bota a mão. Arria assim meio com força, assim, ó. Pá. Diga, você foi escolhido para frutificar. Aleluia. Diga amém, irmão. Você foi. Então, leia comigo João 15:5. João 15:5. João 15:5. Eu sou a videira, Jesus falando conosco. Vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis. O motivo de a gente, irmão, não ser uma ovelha frutífera é quando a gente não está em comunhão com Jesus. A gente tem uma oraçãozinha rasa, jejua só algumas vezes, lê a Bíblia algumas vezes, a gente está assim meio desconectado com Jesus, mas quando você começa a orar, jejuar, ler a Bíblia, aí você agora não está mais só, mas Cristo está em você. Você lava a vasilha na sua pia, sentindo arrepio do Espírito Santo, ouvindo aquele hino pela nossa rádio. Eu incentivo você, quando for lavar a vasilha, pegar o seu celular, acessar a nossa rádio, bota lá, irmão, lá em cima, e ficar espiritualmente conectado com o Senhor. É 24 horas. Antes de você dormir, coloca ela lá e fica ouvindo e orando. Diga, Senhor, eis-me aqui, me usa. Então, vamos, meus irmãos, se aliançar com Jesus. Ele é a videira. Nem pense que é mérito nosso ganhar alma para Jesus. Sem Ele, sem a presença dEle, sem o poder dEle, ninguém ganha ninguém para Jesus. A gente não ganha nem um mosquito, porque ainda não tem poder de convencer ninguém. Aleluia, mas Jesus tem todo o poder. Você pode levantar a mão no glória a Deus para Ele? João 15:2. Olha aqui, ó. O motivo de nós darmos fruto. 15:2 diz assim, ó. Toda vara em mim que não dá fruto, tira e limpa. Toda aquela que dá fruto, para que dê mais. Sabe o que ele estava falando aqui? Que o discipulado é como o irmão Romilson limpando as bananeiras dele para dar fruto. O cacoeiro tem um chupão. O chupão, meus irmãos, ele tira o caule da árvore, ele mata a árvore. A erva de passarinho, ela também mata a árvore. A bananeira tem que ir lá tirar aquelas folhas que estão caídas. A palavra de Deus, irmão, é assim. Ela vem e começa a poldar a nossa vida. Ela vai limpando, vai tirando aquilo que não agrada ao Senhor, para nós produzir frutos. Então, esse discipulado é o terçadinho de Jesus, do dono da obra, ele poldando as nossas vidas, e nós vamos produzir fruto. Quem crê, levanta a mão na glória a Deus aí para Jesus. Me preparar para encerrar. Ovelha gera por amor outra ovelha, e não por obrigação. Olha aí, a ovelha, ela gera por amor. João capítulo 21. Vamos ler aqui, sobre a ovelha gera por amor e não por obrigação. Tá? Eu vou evangelizar porque o pastor tá cobrando demais. Não, irmão, é por amor. Acorde cedo, quando for a missão, ide. Faça o teu jejum e diga, esse dia é especial. Deus me deu segunda para me trabalhar, me deu terça, me deu quarta, me deu quinta, me deu sexta. Esse eu vou dar para Jesus. É meu dízimo pessoal. E aí, isso é glorioso. João capítulo 21, versículo 15. Quem encontrou aí, diga amém. Olha o que diz aí. E depois de ter jantado, disse-lhe, Simão Pedro, Simão filho de Jonas, ama-me mais do que este? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe, apacenta os meus cordeirinhos. Então eu não vou ler os outros, porque são as duas mais perguntas que Jesus fez. São as mesmas perguntas. Mas eu estou lendo aqui para dizer para vocês que Jesus disse assim, tu me ama, Pedro? Aí, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas eu não quero que teu amor
seja só dos lábios, Pedro. Eu quero que o teu amor seja na prática. Então, apacenta minhas ovelhas. Meus irmãos, só ganhamos almas se a gente amar na prática. Às vezes a gente canta, o nosso louvor são lindo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Oh, Jesus, vem logo. Oh, isso é tudo bom, irmão. Mas Jesus está dizendo assim, tu me amas, irmã Elis. Tu me ama, irmão Tiago. Tu me ama, Bruninho. Então, evangeliza no domingo. Vai para a missão ID. Tu me ama. Então, apacenta as minhas ovelhas. Faz alguma coisa. Porque quem ama declara. Não é isso, meus irmãos? Você ama Jesus? Então, seja um dizimista, que isso é uma demonstração de amor. Seja de oração, consagre, chegue para louvar o Senhor. Não se envergonhe de fazer a obra do Senhor. Porque aquele que se envergonhar aqui, Jesus vai se envergonhar lá no céu. Aleluia. Então, faça isso, irmão. Demonstre o seu amor por Jesus e pela obra na prática. Para nós concluirmos, Deus quer frutos que permaneça. Olha aí, Deus quer frutos que permaneça, porque a maioria das igrejas, elas estão com os fundos furados, irmão. A pessoa aceita Jesus aqui, mas no outro dia, parece que ela sai por aqui mesmo. No outro dia não fica na igreja. E a gente diz assim, rapaz, a secretária, durante um mês, falou aí que nós ganhamos 15 almas e não tem nenhuma na igreja. Porque não permaneceu. E o que vai permanecer, meus irmãos? O que faz permanecer? Abra sua Bíblia aí. Em 1 Coríntios 3,6. Esse aqui que faz permanecer. Ó. Pessoas na igreja. 1 Coríntios 3,6. Eu posso ouvir um glória a Deus da igreja? 3,6. Como é que faz permanecer uma pessoa que aceita Jesus na igreja? Paulo disse assim, eu plantei, ou seja, ele foi lá, evangelizou, implantou a palavra, implantou a igreja, mas Apolo regou, mas Deus que deu o crescimento. Olha a parceria, irmão, a gente ora, Senhor, aumenta a nossa igreja em número, aí Deus diz assim, é parceria, tem que ter alguém que vai e lança a semente, evangelize. E quando ganharem para Jesus, tem que ter o discipulado, que é regar, cuidar, ensinar a pessoa a orar, saber quem é Deus, quem é o Espírito Santo, para que eu venha dar o crescimento. O crescimento, Jesus está dizendo, é comigo. Mas tem que regar, tem que ensinar, tem que plantar. Então, meus amados irmãos, nós vamos guardar essa palavra. Deus quer fruto que permaneça. Então, quando nós ganhar uma vida para o Senhor, vamos discipular. Não espere só pelo pastor, não. Você adote aquela pessoa como um filho na fé dela. Pega o telefone, pega o endereço, manda uma mensagem, se for um homem, se for uma mulher. Irmã, diga assim, pastor, eu vou adotar essa irmã que aceitou Jesus aí. Eu vou discipular ela. Eu vou me comprometer de discipular ela, de ligar para ela no dia de culto. Venha, não deixa de vir. E isso Deus vai se agradar, irmão, porque não está regando só o pastor, está toda a igreja empenhada, aleluia. Curve sua cabeça, feche seus olhos e bote a mão no seu coraçãozinho, aleluia. Agora você vai perguntar para si mesmo, não pergunte para ninguém. Você vai fazer a seguinte pergunta: estou gerando vidas ou apenas sobrevivendo no aprisco? Eu estou só sobrevivendo no aprisco da igreja, ou eu estou gerando vidas? Não responda para mim, mas responda para o Senhor. Ore por oportunidade de gerar uma nova ovelha para o aprisco. Ore, irmão, por alguém, evangelize para que ela seja uma nova ovelha do aprisco. Agora, com a mão no coração, você vai declarar bem alto, dizer assim: Senhor, está fraco, diga: Senhor, eu escolho gerar vidas para o seu reino. Diga: me dá poder e sabedoria e comunhão com o teu Santo Espírito. Aleluia. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus. Pai,
2026, o Senhor nos deu o tema, o ano do Ide. Ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Pai, nós estamos buscando a Tua presença, a Tua unção, a Tua graça, em nome de Jesus. Ora, irmão. Oh, Espírito Santo de Deus, Pai, nós te amamos, nós te adoramos, Senhor. Nos perdoa se nós temos sido ovelhas estéril, Pai. Se está precisando, meu Pai, de uma libertação, de amor no nosso coração, Pai, nos alimpa pelo poder da palavra, nos liberta, tira dos nossos corações, Pai, aviva a Tua obra, derrama uma graça de alegria, de prazer, de preocupações, Pai, de nós evangelizar. Ó Senhor, eu profetizo pelo decreto do céu, que nós vamos, Senhor, ganhar almas esse ano. Nós vamos fazer um batizado maravilhoso, Senhor. Nós vamos sim, Senhor, porque a Tua igreja está unida, a Tua igreja está entendendo que nós somos ovelhas para gerar outras ovelhas. Pai, eu te peço no nome do Senhor Jesus, usa cada um dos Teus filhos, direciona, Pai, o coração deles, mostra na mente deles por quem eles vão orar, por quem eles vão convidar, mandar mensagem de evangelização, fazer oração. Pai, eu te peço no nome do Senhor Jesus Cristo, que o Teu grande amor nos envolva, ou envolva a Tua igreja, e nos leva, Senhor, a amar os nossos irmãos, esses que já estão aqui, outros que vão vir. Tira toda interferência, joga por terra, meu Pai, tudo que não te agrada. Assim, Senhor, eu te peço de todo o meu coração, e te agradeço, Pai, por tudo quanto o Senhor está fazendo em nosso meio. Ó Senhor, a Tua igreja está aqui alegre, feliz, Pai, ouvindo a Tua palavra. O que mais eu orava, Senhor, era que o nosso discipulado viesse todos os irmãos, e eu estou feliz, Pai, de ver eles trazendo os seus corações, trazendo a sua mente, trazendo, meu Pai, Senhor, as bênçãos do céu para as suas vidas, Pai. Ó, meu Pai, eu te peço agora, estende as Tuas mãos, Senhor, sobre o dizimista, o ofertante. Pai, eu te peço todas essas bênçãos. Levanta a sua mão para o alto e diga: Senhor Jesus, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor, em nome de Jesus. Dê um forte aplauso, permaneça.